Quando cheguei ao mundo, vozes femininas me saudaram como coro de pássaros tropicais. O som do idioma português me conduziu a tal estado de êxtase que imediatamente após a primeira audição, todas as letras do alfabeto se aderiram à minha pele, incorporando-se ao meu código genético. Cada sílaba pronunciada que ouvia enchia meu peito de uma espécie de orgulho, e frases completas eram plumas acariciando meu âmago. Depois vieram as cantigas de ninar, e o que era fascinação se tornou encanto na voz da minha mãe. Noites embaladas pelo doce canto de uma sereia. Um dia, quando tudo era felicidade, notei um movimento distinto na casa. Malas, roupas, sapatos voaram por sobre minha cabeça. Confuso, viajei de carro, e o suave balanço misturado ao ronco contínuo do motor me fizeram adormecer olhando o céu límpido do meu país. Acordei dentro de um avião com a pressão da cabine me sufocando. Passei mal durante a longa viagem, vomitando o pouco que havia ingerido. Tive maus presságios e pesadelos horríveis, imagens azuladas e turvas como veria um náufrago moribundo no meio de um maremoto. Quando desembarquei e voltei ao círculo normal da vida, estava envolto em uma casca. Diretamente das nuvens, aterrissei na terra como rocio sacudindo e despetalando as flores de cerejeiras numa manhã qualquer de abril. Percorri salões fortemente iluminados, e estupefato ouvi pelos alto-falantes os primeiros sons do que seria meu futuro idioma. Instintivamente percebi neles símbolos antigos com seus códigos secretos que me fizeram tremer de horror. Com saudades lembrei-me do lugar a que antes estava predestinado, e me tranquei dentro de mim, e quando saímos à rua e embarcamos em um trem lotado, eu era outra pessoa. Nos primeiros tempos de minha nova vida, tentei de todas as formas me aferrar ao léxico do meu antigo idioma, e me era relativamente fácil recordá-lo, mas com o tempo fui perdendo a memória. Lutava para não absorver sequer uma única frase completa, mas pouco a pouco fui cedendo, substituindo dentro da minha cabeça as palavras antigas pelas novas que entravam em meus ouvidos através de um rádio ligado de súbito ou de uma conversa mais exaltada no meio da rua. Neguei-me a falar, até que meus parentes deduziram que na idade em que me encontrava já deveria saber pronunciar e saber o significado exato de alguma delas. Começaram a me torturar com incontáveis repetições, introduzindo sílaba por sílaba, orelha adentro, fazendo com que meu cérebro se expandisse a ponto de quase sair pelos orifícios. Então, extenuado, através de gestos admiti entendê-las, e obedecia aos comandos. Venha aqui, e eu ia. Traga-me aquilo, e eu levava. Entretanto, isso não foi suficiente para que me deixassem em paz. Queriam de todas as formas escutar algo mais, saindo da minha boca além dos sons guturais, ininteligíveis, para se certificarem de minha normalidade. Relutei até que, sem querer, por culpa de um bocado de natô, um feijão fermentado e gosmento que meteram de uma só vez em minha boca distraída, provocando que esculpisse junto à comida um vocábulo bem no meio de jantar. E antes que pudesse disfarçar com uma tosse ou até mesmo um vômito, fui sacudido por um turbilhão de gargalhadas e tapas no rosto, desferidos pelos que se diziam ou se imaginavam serem íntimos meus, sabedor de uma única certeza, a de que era um ser totalmente solitário e assim viveria meus dias. Passava meu tempo sentado no chão, brincando com uns saquinhos de pano cheios de arroz, diante de uma máquina de costura. Ali, tendo as pernas da minha mãe por perto, me sentia protegido do mundo afora, que imaginava ser cruel, quase animalesco. Um dia ela levantou-se e foi embora, levando uma enorme barriga. Voltou um tempo depois, trazendo uma criatura parecida a mim, mas com uma diferença bem audível. Chorava escandalosamente o tempo todo, como eu jamais houvera ousado. Soava tão grotesco que me assustou. Mas em contrapartida, o sacrifício de ter de aturar aquele lamento diário trouxe uma recompensa a curto prazo. Deixei de ser o centro das atenções dos adultos, que se esqueceram das minhas lições forçadas e diárias de fonética, sobrando-me tempo para resguardar no fundo do meu ser algumas palavras em português que não sabia o porquê me serviriam no futuro. Numa fresca manhã de outono, saí pela primeira vez da casa. Estivera enclausurado nela um bom tempo desde minha chegada.
Mamãe saiu de casa ainda muito cedo, levando-me junto à minha pequena irmã, que felizmente para jubilo dos meus ouvidos, por essa época já quase não chorava. Caminhamos por ruas de terra e entramos em um imenso e ruidoso galpão onde funcionava uma fábrica de roupas. Minha irmã foi acomodada num berço de madeira cheio de brinquedos de meninas, enquanto eu continuava brincando junto às pernas de minha mãe. Uns dias depois, meio sem querer, comecei a reparar dissimuladamente em outras pernas, enquanto fingia estar brincando com um carrinho de madeira amarelo e vermelho. Das pernas passei a observar os seios de todas as formas que desfilavam por meus olhos atentos nas frestas, entre um botão e outro dos uniformes, até que um dia fui surpreendido em flagrante por uma das costureiras, que, percebendo malícia na direção do meu olhar, foi queixar-se com minha mãe, que com uma fúria que alguém jamais havia visto, levantou-se de seu assento, me chamou com um grito e diante de 300.000 mulheres me castigou. Com um único e hábil movimento, arrancou-me as calças curtas e minha cueca. A seguir, desferiu-me tantos e potentes tapas nas nádegas que o som produzido ecoou pelo imenso galpão 1 milhão de vezes antes de sair e passear pelo resto do planeta. Não senti dor, mas chorei de vergonha pela primeira vez na vida. Fiquei tremendamente magoado e por isso, na primeira oportunidade que tive, aproveitei um descuido dela, me desvencilhei e fugi correndo entre as máquinas de costuras, telas, entretelas, bulas, agulhas, gargalhadas e carretéis de linha, até que 2 braços abertos me salvaram da eterna humilhação. Nunca soube a quem pertenciam, não ousei fitar o rosto. Abraçou-me e senti os enormes seios envolver meu coração em calor. No colo dessa mulher permaneci até que todas voltaram a seus postos de trabalho, e a sós, longe das miradas moralistas, não resisti e apalpei-lhe as coxas. No dia seguinte, entrei no galpão mais introvertido que de costume. A lembrança da humilhação do dia anterior ainda estava muito fresca em minha memória, e sentia que tardaria séculos em digeri-la por completo, e eliminar de mim aquele trauma de estar literalmente nu e indefeso no meio de tantas mulheres. Porém, para minha surpresa, elas, acho que percebendo a tristeza em que eu encontrava emergido, se apiadaram e me receberam com uma amabilidade que jamais imaginaria nem em meus mais lindos sonhos. Nem pude brincar tranquilamente, porque elas se revezavam em turnos e até mesmo disputavam minha companhia. A partir desse dia conheci o colo de todas as operárias e depois de um tempo as distinguia pelos olores. Umas cheiravam a alho, a cebola, outras a leite, ovos e perfume.